Olá, começa agora o Sidepres Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o Hermínio Alves. Ele é vice-presidente da Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços. Nós vamos falar um pouco sobre esse setor que representa 70% do PIB brasileiro. Hermínio, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, é uma honra muito grande estar com vocês, não é? Nessa entidade tão importante aí no processo trabalhista brasileiro, né? O Sindipres realmente veio mudar essa relação, principalmente com a terceirização. Então, para mim é uma honra realmente conversar com vocês, né? Com essa parte que é a essência, né, da produtividade no Brasil. É isso mesmo. Hermínio, antes da gente começar aqui na nossa pauta, eu queria que você falasse um pouco das suas atividades, falasse um pouco do seu lado profissional aí, para o nosso telespectador entender. Bom, eu estou na área de serviços já há quase 40 anos. Não é? É que eu entrei jovem, não sou tão... Não é tão velho assim, né? Mas há 40 anos e sempre nessa área. Sim. Sempre nessa área desde o início, desde o tempo das agências privadas de emprego, né, que foi o primeiro passo da terceirização no Brasil, começou nas agências privadas de emprego, né, no Brasil. Isso há 40 anos, Hermínio? Um pouco mais, não é? Um pouco antes? Eu entrei já nessa fase que tinha o trabalho temporário já, não é? Não tinha ainda a lei, mas em seguida nós tivemos a lei 6.019. Mas então antes você tinha as agências privadas de emprego, que é o termo que a OIT trata. A OIT trata até hoje da terceirização no mundo, ela trata no tema agências privadas de emprego. E lá está a intermediação de mão de obra, etc., que nós aqui no Brasil separamos, né? Existe o trabalho temporário e a terceirização. Mas para a OIT, trata-se de subcontratação e de intermediação de mão de obra, que é a Convenção 81, né? Ok. E aí você é vice-presidente da Sebrace. E como é que é atuar dentro de uma central como essa, por exemplo? A Sebrace foi uma ideia, né? O setor de serviços, apesar da sua importância, não é? Sempre teve um peso grande no PIB, né? Há 40 anos atrás já era 50% e tal, hoje está em torno de 70% do PIB, segundo o Ministério do Desenvolvimento e do próprio IBGE. Mas ele tinha pouca representatividade, muito pouca representatividade, principalmente política, não é? O setor de serviço não participava, tá, das discussões, das políticas, decisões, né? E da formação de políticas para o setor. Participavam os de sempre, né? Comércio, a indústria, etc. E o setor, então, sempre ficava prejudicado. E a ideia, então, foi que a gente criar um fórum de entidades, né, para representar esse setor, para tentar ocupar esse espaço e que estava um pouco vazio. Então, nós começamos com um fórum de algumas entidades e esse fórum evoluiu e nós criamos, evoluiu para a Central. Entendi. Ela começou lá atrás como a Abrace, que era uma associação, né, brasileira do setor de serviços, e depois passou para uma central empresarial, que também tem o mesmo objetivo. Quer dizer, qual é o objetivo? É nós tentarmos levarmos informações a quem faz as políticas de governo da importância do setor de serviço. É aquilo que eu estava dizendo para você. O setor de serviço é muito importante, tá? Só que não tinha voz dentro das políticas de governo. E desde quando a fundação da Sebrace, Hermínio? Isso tem quantos anos, por exemplo? A Sebrace está hoje 12 anos mais ou menos, né? Hoje que é a Sebrace, tá? Mas ela, como disse para você, ela já vem. Olha, a gente pode observar que mesmo com esse peso todo, é novo, né? Esse grupo lutando aí em prol dos direitos aí do setor, não é verdade? 12 anos, né? É muito novo e tal. Exatamente por isso, quer dizer, agora que nós estamos começando a entrar participar efetivamente dessas discussões, inclusive no Congresso Nacional, no Executivo, então a Sebrace agora está aparecendo um pouco mais, não é? Nós temos um prêmio anual. Sim, que é muito famoso, né? Muito famoso, já brindamos com esse prêmio muitas pessoas importantes no Brasil, inclusive o atual presidente Michel Temer. Ok.
Hermínio, dentro da estrutura da Sebrae, vocês atendem ou têm como associado algumas atividades do setor de serviços, não são todas. Você saberia nos dizer aqui quais são essas principais atividades dos serviços que vocês têm dentro hoje da Sebrae? Hoje nós representamos cerca de 55 segmentos, tá? Mas os principais são aqueles que estão muito envolvidos com o Sindipres, né? Nós temos o Sindipres, que é o patronal, que é o né? patronal, que né? é um dos nossos associados e participa do conselho, né? Que representa lá dentro da Sebrae o que a gente chama de mão de obra, porque envolve o trabalho temporário e a terceirização. Nós temos o setor de vigilância, que é um setor importantíssimo também. Uma atividade muito grande dentro do setor de serviços, né? Muito grande, importante, porque quando se fala em terceirização, você fala uma delas é essa, né? Com e a outra certeza. é a CEI e conservação. Que também, eu acho que é a maior, né? É a maior de todas, a que mais emprega, segundo o IBGE. Mas também você tem manutenção, você tem informática, nós temos ticket de refeição, não é? Fornecimento de refeições, aquele que é feito diretamente na empresa, arquitetura, não é? Já disse o trabalho temporário. Olha, é um número muito grande. Hermínio, e o que representa a Sebrae em relação a número de trabalhadores, por exemplo? Com esse grupo todo dentro da Sebrae, em relação ao número de trabalhadores. Vocês têm esse número? Olha, nós estamos usando agora, nós tínhamos até uma pesquisa, né, nossa, mas nós estamos usando agora os próprios dados do IBGE. Não é? O IBGE ele está publicando já há alguns anos o PAS, que é a Pesquisa Anual de Serviços, não é? E os números que nós temos é de 2013, que foi a última pesquisa do IBGE. Ok. Então, os segmentos que a Sebrae representa, né, você tirando desse número oficial, tá? Hoje nós empregamos cerca de 6 milhões de pessoas. 6 milhões. Quase 50% de todo o processo dos serviços empresariais não financeiros. Não é? É um número bem considerável, né? Exatamente. E cerca de mais de 1,5 milhão de empresas. Não é? Para você ter uma ideia, é o seguinte, hoje, essa pesquisa que trata do que eles chamam do KINAI 2, que é onde classifica a atividade econômica, que são serviços, né, empresariais não financeiros, o número é mais ou menos o seguinte, são 6,5 milhões de empresas, tá? E que emprega cerca de 12,5 milhões de trabalhadores. Ah, tá, entendi. Esse é o total dessa atividade. A nossa atividade, né, da Sebrae, lógico que não são todas as entidades, porque você tem várias, por exemplo, em informática você tem várias entidades, e nós temos 1 ou 2 entidades dentro da Sebrae. Mas o setor que ela representa, então esse número que eu te falei, são cerca de 6 milhões de trabalhadores, tá? E são quase 13 bilhões de pagamento de folha de pagamento. Dá para brigar aí com as instituições públicas com esse volume todo, não dá? Sem dúvida. E outro dado importante, não é? Tudo isso é formal. Existe uma imagem de precarização e tal, que não é verdade. É formal, eu diria, né, entre aspas, não é porque nós mesmos queremos ser formais, não é porque a economia hoje no Brasil, cerca de 50% é informal. Mas o nosso setor é todo formal, até por uma questão quase que obrigatória, porque todos os impostos são recolhidos diretamente na fonte. Exatamente. Então, esse é um setor que paga 100% dos impostos, você pode dizer claramente isso. Quer dizer, se houver alguma inadimplência dos impostos, isso é responsabilidade dos nossos clientes, não é do setor. E não é nenhuma política da própria central, né? Não, absolutamente, né? Lógico, ao contrário. Nós queremos representar um setor formal, não é? E lutamos por isso, e esse é o nosso grande problema. Porque hoje você competir no mercado está muito difícil exatamente pela informalidade. Pela informalidade, né? Não é? E o Estado não consegue resolver isso. Então, acaba tendo uma competição desleal e é um problema muito sério dentro da Imagino central. que isso deva ser uma das causas de lutas dentro da Sebrae, por exemplo. Essa questão da informalidade que tem hoje no mercado brasileiro. Sem dúvida. Uma das brigas de vocês. O principal motivo, porque as empresas que trabalham formalmente, que trabalham legalmente, estão perdendo espaços. Não é? E isso perde o país,
perde o tomador de serviço. E por quê? Perde o país porque você deixa de arrecadar. Exatamente. Né? Perde o trabalhador porque ele perde também os seus direitos, porque ele vai ter que trabalhar em benefício, etc. E perde o país porque não tem imposto. Muito bom. Hermínio, no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre terceirização e aí a gente já vai também tratar aí dos novos números que não são bons, né? Que envolvem o setor de serviços brasileiros. Ok? Ok. Bom, a gente vai para um intervalo e voltamos já já. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Olá, estamos de volta. O Sindepres Entrevista conversa hoje com Hermínio Alves. Ele é vice-presidente da Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços. Hermínio, eu queria falar um pouco sobre, antes de falarmos dos dados e dos números, né, do setor de serviços que foram divulgados recentemente pelo IBGE, eu queria falar um pouco com você sobre terceirização. Né? É um tema até um pouco à parte, porque o Sindepres representa esse setor aqui no estado de São Paulo, né? E a gente sempre procura dar um destaque para essa questão. Como é que você tem acompanhado, em especial, a questão do projeto de lei que está agora, se eu não me engano, no Senado, em relação à regulamentação desse setor no Brasil? Bom, eu acompanho diretamente esse processo porque eu faço um trabalho institucional diretamente no Congresso Nacional já há algum tempo. Então, esse tema, né, regulamentação da terceirização, eu tenho acompanhado já há muito tempo e conheço muito bem esse processo. Esse projeto, que é o 4330, né, é um projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? Está no Senado, numa comissão especial que foi criada pelo presidente Renan. O Renan criou uma comissão no Senado chamada Agenda Brasil. E ele pegou vários projetos que ele acha importante, então, pensou esses projetos e jogou nesta comissão especial. E um deles é o 4330, que foi aprovado na Câmara e que está lá. E que, infelizmente, acabou sendo o relator o senador Paulo Paim, não é, que ele está desfigurando totalmente a discussão, não está fazendo um debate sério, né, como deveria fazer, de audiências públicas. Ele está só ouvindo um lado, mas nós já estamos trabalhando nesse sentido. Mas o projeto está lá nessa comissão especial, tá, na expectativa de ser votado. Mas vai depender muito agora do pacote, né, que o presidente Temer quer encaminhar ao Congresso. O que nós ouvimos dizer é que o Temer vai privilegiar, não é, projetos de lei. Ao invés de fazer medidas provisórias, ele vai pensar projetos de leis importantes, até para valorizar o Congresso Nacional e tocar. E um deles é o projeto de terceirização. Então, há algo que a Sebrace contesta dentro desse projeto atual? Olha, nós apoiamos o projeto, trabalhamos pela sua aprovação, porque sempre dentro daquela premissa de que, né, é impossível você atender 100%. Não é, dos interesses de todos os envolvidos em qualquer projeto de lei. Dificilmente nenhum projeto de lei, não é, consegue atender os interesses totais de determinadas categorias, pelo menos numa democracia. E dentro desse ponto de vista, realmente nós passamos por uma série de entraves que tem o projeto, não é, e aprovamos porque entendemos que é melhor nós termos um diploma legal, uma regulamentação da terceirização, do que continuar sem nenhuma regulamentação. Sem essa segurança, em especial para o trabalhador também, né? Exatamente, porque o que acontece hoje? A Justiça do Trabalho tem a sua lei, aplica a sua lei, o Ministério Público aplica a sua lei. Então, cada um envolvido aí, o fiscal do trabalho aplica a sua lei, então precisa ter pelo menos o norte.
Se esse norte vai ser totalmente ruim ou não, esse projeto tem alguns problemas, sem dúvida, não é? Que a gente precisava acertar. Mas aí agora vem a discussão, né? Quer dizer, se você mexe no projeto no Senado, ele vai ter que voltar para a Câmara, então vamos perder tempo. E aí você vai ter um retardamento disso novamente. Né? Exatamente. Aquela questão sobre atividade meio e fim, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa, que é aparentemente um dos pontos mais polêmicos aí do que tem lá dentro do projeto hoje, né? Qual que é a sua opinião? Não, a minha opinião é muito simples. Eu acho que as pessoas que estão analisando isso aí, não é? A começar pela Justiça do Trabalho, não é? A súmula 331, ela foi de uma importância extraordinária para o país. Não é? Foi uma súmula defendida muito bem pelo ministro Pazianotto. Ele estava lá ele era ministro do TST. Eu tive a alegria de acompanhar esse debate. Então, naquele momento, a súmula 331 foi de uma importância extraordinária, porque nós tínhamos uma súmula anterior, que era a 256, que proibia a terceirização. Era um absurdo. Então, o 331 deu um passo importante. Mas aí ele trouxe para a discussão, né, essa questão da atividade fim e atividade de meio, quando ele coloca que você só poderia fornecer na atividade de meio. E aí gerou toda essa discussão. E tal. Mas hoje não dá para definir o que é atividade de meio e atividade de fim. Hoje é muito difícil com a globalização, com a tecnologia que nós temos hoje. Hoje você tem empresas. Confuso. Tem empresas hoje que vendem a marca. Só. É verdade. O resto tudo é produzido. Não é? A grande maioria das empresas, o exemplo que todo mundo dá e que é notório é a Nike, né? A Nike não produz nenhum tênis. Verdade. Então, se eu falar em atividade de fim, quem que vai definir? E a pergunta é o seguinte: quem que vai definir o que é atividade de meio e o que é atividade de fim? A Justiça? Como é que ela vai definir algo que ela não conhece? Exatamente. Tá? O fiscal? Então, quem deveria definir é o empreendedor. Porque ele tem que ter essa preocupação. Aliás, ele tem. Não é? Ele não vai terceirizar não é? Aquilo que é a essência do negócio dele. Então, ele tem que saber o que ele tem que terceirizar. O importante em tudo isso é que a gente garanta os direitos dos trabalhadores. O resto são discussões de mercado. Até porque, Hermínio, nessa altura do campeonato, como bem você colocou aí no primeiro bloco, você está nesse mercado de serviços há mais de 40 anos, vamos dizer assim, e aí, quando você entrou no mercado, já existia ali o trabalho temporário e a terceirização. Ou seja, é uma situação onde ninguém vai conseguir reverter a posição desse setor na economia brasileira, por exemplo, né? Ou seja, você não vai conseguir acabar com a terceirização, lógico, não é verdade? Acho que não. Até porque eu acho que é uma ideia genial. Aliás, já diziam há muito tempo atrás, né, que as grandes ideias são as mais simples, né? E essa terceirização eu acho que foi muito genial, né? Por que uma empresa tem que fazer tudo? E a gente discute muito aqui dentro do Sindepres, que é a questão, por exemplo, há uma grande discussão aí fora sobre os trabalhadores ganham menos, os trabalhadores ganham. Não. A grande discussão, e aqui o lema do Sindepres, quando está fora discutindo sobre esse assunto, é o seguinte: todos os trabalhadores terceirizados que são hoje associados ao Sindepres, eles são registrados e os mesmos direitos da CLT. Todos os direitos. Esse é um discurso, né, daqueles segmentos que são contra, né? Eles querem ter o controle geral. Mas, na verdade, acabamos de conversar no bloco anterior, você é que mais paga imposto, é formal, porque você é fiscalizado diretamente pelo teu cliente. O melhor fiscal que tem é o teu cliente. É o teu cliente. Tá? Então, isso que eles falam, e a questão do salário. Existe uma confusão aí que é o seguinte: eu acho que a evolução tecnológica, ela confunde um pouco com o processo de terceirização. Não é? Hoje, antigamente, você precisava, por exemplo, de um contador de uma empresa de contabilidade para fazer a contabilidade das empresas. Hoje você faz no computador. É verdade. Né? Se isso é ruim ou não é, eu não vou entrar nesse detalhe, não é? Mas, na verdade, hoje você vai no computador e faz toda a contabilidade da empresa. Então, antes eu precisava de um técnico muito qualificado, muito preparado. Hoje eu preciso de alguém que saiba digitar bem. Tá? E esse movimento foi importante porque
Se ele, de uma certa maneira, tirou do mercado profissões mais antigas, ele trouxe para o mercado jovem. Abriu-se muitas portas para o jovem. Muitas portas. Então, a evolução tecnológica realmente... E aí, não dá para você comparar, por exemplo, do exemplo que eu te dei, né? Você comparar o salário do contador com o jovem que está entrando no mercado hoje. E o grande problema, né, que a sociedade... São pisos diferentes, né? Não, e o grande problema que a sociedade precisa enfrentar é o seguinte, quer dizer, como é que faz para resolver isso? Nós temos um problema, estão tirando do mercado alguém que tem 40, 30 anos de experiência, porque a tecnologia melhorou isso, facilitou o trabalho e nós estamos inserindo no mercado o jovem. Então, a sociedade precisa resolver esse problema. Então, não dá para você fazer essa comparação. Então, muitas vezes eles fazem esse tipo de comparação. O banco, por exemplo, os bancos, né, as instituições financeiras foram as que mais terceirizaram. Aliás, o banco fez a terceirização, a melhor terceirização que existe, porque ela terceirizou com o cliente. Hoje, você na tua casa, você paga a conta, exatamente, não é verdade? Você faz investimento. E o que aconteceu aí? Veja como é interessante a questão financeira. Você está usando o teu computador, você está pagando a tua energia, tá certo? Toda a sua infraestrutura. E teu trabalho. Exatamente. Tá? Então, que para nós não é muito bom você chegar lá na tua casa, é prático pagar uma conta 10 horas da noite? Sim. Só que isso gerou um problema lá atrás. Sim. Tá certo? Então, para hoje a gente usufruir desse benefício, desse serviço, desse conforto, teve toda uma discussão anteriormente. O que nós temos que fazer agora? É encaminhar essa experiência que já está acontecendo no mercado brasileiro. Felizmente, hoje o mercado já não está restringindo mais a idade. Se você vê as pessoas aí de comando, em atividade de consultoria, são todas pessoas com a idade já mais elevada. Então, está absorvendo. Não é? Quem vai contratar efetivamente, não é? O trabalhador brasileiro no futuro vai ser o setor de serviço mesmo. A indústria a tendência é cada vez mais diminuir a contratação. E aí nós vamos gerar emprego aonde? No turismo, no treinamento, na educação, no lazer. Esse é o caminho que nós temos que fazer. Agora, a sociedade precisa aceitar isso. Ela não pode... Porque, você falou da terceirização, né? Do processo de terceirização. O processo de terceirização, como o processo de informatização, é impossível voltar atrás. É impossível. Não tem como você segurar esses dois processos, né? Você pega, por exemplo, o seu celular, você não quer mais perder essa tecnologia. E hoje, quem é que está impulsionando a indústria? Poucas pessoas também pensam nisso. Quem está impulsionando a indústria hoje é o setor de serviços com a informática. O que está mudando a geladeira, o telefone celular, é um chips, é um programa de computador que é feito na área de serviços. Perfeito, muito bom. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já já. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é, sem dúvida, o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Voltamos com o último bloco do Sindepres Entrevista, que conversa hoje com Hermínio Alves. Ele é vice-presidente da Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços. Hermínio, vamos falar um pouco sobre os números do setor? E para começar, eu queria, se possível, a gente começar falando dessa recente pesquisa lançada pelo IBGE, dos números, que foi um comparativo de março de 2015 com março de 2016 e que teve queda. Queria que você falasse um pouco sobre isso, inclusive uma queda aí avaliada em 5,9%. Essa eu acho que é a notícia mais triste para a economia do país, não é? Porque historicamente é a primeira vez que o setor de serviços cai. O setor de serviços sempre empregou, não é? A indústria estava demitindo, o comércio demitindo e o setor de serviços absorvendo essa mão de obra. E você vê o quanto é grave a situação econômica do país,
porque até o setor de serviço está demitindo. Tá? Então é um problema muito sério. Esse número realmente é um número muito preocupante. Né? Mas ainda o setor de serviço é o que mais emprega e é o que mais tem a oportunidade, ou mais tem que pode oferecer uma resposta rápida para essa questão do desemprego, é o setor de serviço. Esse é um setor, né? Para essa crise, esse é um setor... E como fazer isso, Hermínio? O primeiro passo é aprovar esse projeto de terceirização. Tá. Aliás, nós estamos trabalhando também no Congresso, que eu acho que o trabalho temporário, do jeito que ele está no Brasil, de acordo com a Lei 6.019, é um ponto importantíssimo para a gente recuperar esse emprego rapidamente. Porque o trabalho temporário ele oferece para o empreendedor, para o investidor, a oportunidade dele contratar, verificar como vai ser a economia, tá? E aí depois pode até efetivar todos esses trabalhadores. Ele contratar diretamente para um contrato permanente, ele vai pensar 2, 3 vezes, porque não sabe qual o mercado, o que espera. Muita insegurança. Exatamente, a palavra é essa, a insegurança. E o trabalho temporário pode dar essa segurança para ele. Então essa resposta imediata, eu acho que passa muito pelo trabalho temporário. E é isso que nós estamos, inclusive, levando ao governo Temer, não é? Que é uma solução imediata. Talvez a gente aumentar um pouco o prazo do trabalho temporário, tá? Como você sabe, o trabalhador temporário tem todos os direitos, sim, etc. Sim. Então, eu acho que está garantido. Agora, inclusive, tem até estabilidade, né? Exatamente, essa última mudança aí, né? Foi difícil para as empresas, mas eu acho que está protegendo o trabalhador. Então, é um ponto importante. E a terceirização, para um modo geral, né? Você fazer parcerias, né? O processo de parcerias hoje é o que dá a resposta mais rápida. Pelo menos para combater o desemprego imediatamente. Você também consegue enxergar a mão de obra de terceirização como sendo uma, eu não diria uma alternativa, mas uma opção para esse momento de crise? Quer dizer, o temporário você já considerou que sim, né? E que vocês já estão trabalhando essa questão aí junto ao novo governo. A terceirização também, a mão de obra de terceirização também? Também, porque a terceirização hoje é aquilo que eu estava dizendo, é a parceria, não é? O investidor, tá? Ele quer segurança, como você muito bem disse já, tá? Só que hoje a economia do país está muito confusa. Como você resolve isso imediatamente? Confiança zero, tanto interna como externa, né? Inclusive. Então você tem, vem cá que você vai ter essa facilidade aqui. Se não der certo o teu investimento, você vai poder, sem muitos traumas, né? Desfazer essa parceria. Tá? Mas o que é mais importante? A partir do que você acredita, né, e acredita que em algum processo, e você tem 6 meses, 1 ano para trabalhar isso, logicamente que você vai fazer o possível para que isso continue permanentemente. Então, essa é a resposta imediata. Você tem que dar uma segurança para o investidor agora, tá? Que ele não vai ser mais prejudicado para frente, no futuro, mas ao mesmo tempo cobrar dele que ele tem que trabalhar o máximo para que aquilo se torne permanente. Então, é a terceirização que dá essa oportunidade, sem dúvida alguma. Ok. Tá? Hermínio, eu queria que você falasse também ainda sobre a questão do setor de serviços. Dentro desse quadro, eu imagino que, por exemplo, nesse momento a economia ela está tão sem rumo e sem norte, né, que os investidores, os empresários brasileiros, cada um está ali tentando acertar sua situação, né, ou então mesmo os representantes de alguns setores da economia. Como é que o setor de serviços tem atuado exatamente agora para reverter essa situação? Quer dizer, eu sei que não é nada fácil, até porque ninguém sabe para onde vamos, né? Então, essa questão que você colocou agora, como sendo uma das grandes chances, oportunidade de colocar mais trabalhadores no mercado, via o trabalho temporário, via o trabalho de terceirização, existem outras ações que vocês estão atuando nesse momento? Bom, aí então as ações específicas das empresas, né, que é essa carga tributária brutal. Exatamente. Não é? Eu acho que o Brasil, infelizmente, cresceu... E viabiliza muita coisa, né? O Estado é um sócio sem ter nenhuma responsabilidade, né? Imagina você uma carga tributária de 40%. É mais de 1/3, não é? E se fosse só isso, né, que já é um problema seríssimo,
a burocracia que vem atrás disso. Não é? O que você gera atrás disso de fiscalização, de Ministério prazo, Público, tempo. Então, olha, eu já cheguei até a discutir muitas vezes que se o Estado conseguisse tirar a burocracia para você pagar imposto, já era um grande passo. Já estava fazendo um grande já favor, estava fazendo um grande favor. É verdade. Não é? E fora aquilo que todo mundo fala, se o Estado não atrapalhar, seria muito bom. Então, eu acho que essa carga tributária, essa burocracia extraordinária, e pensar no foco é o seguinte, olha, gente, não é que eu costumo dizer, um negócio muito óbvio, mas eu acho que tem que repetir, emprego não dá em árvore, emprego não cai do céu. Para você gerar um emprego, você tem que pegar alguém, alguém tem que se auto, né, como é que é, entender, sei lá, que ele vai pegar o dinheirinho dele, que está confortável numa poupança, e vai investir no negócio. Mas quantos de nós não temos poupança que temos que deixar guardadinho lá para o nosso futuro? Reserva. Essa pessoa tira esse dinheiro, vai no negócio, gera um emprego, gera riqueza, distribui riqueza. A distribuição de riqueza só é feita através do emprego. Essa distribuição de riqueza feita por um exagero de atividades sociais é um engano, porque a pessoa não consegue crescer. Lógico que você tem que socorrer, você tem que ter mecanismos de socorrer as pessoas emergencialmente. Mas isso não pode ser um emprego. O emprego dignifica as pessoas. E justamente remunerado mais ainda. Todo cidadão, ele quer ele mesmo ser autossuficiente. Tá? Então o que nós precisamos fazer é isso, e são duas coisas. Primeiro é o emprego. Você tem que gerar emprego, certo? Se não gerar emprego, nada acontece. Porque automaticamente você vai aquecer aí a condição de demanda, oferta e tudo mais, e aí você vai sentindo uma mudança na economia, né? Você vai gerando mercado. Vai gerando mercado. Tudo nasce do emprego. Então, eu até chamaria a atenção aqui para que o trabalhador brasileiro mais consciente pensasse o seguinte, quer dizer, essas propostas demagógicas, sociais, né? Não existe direito sem emprego. Tá? Então, primeiro, você tem que ter emprego, nós temos que ter muitos empregos. Você sabe que o emprego é o que valoriza você. Se você é um profissional competente, tá? Quanto mais emprego tiver na tua área, mais você vai ser valorizado. Vai ser valorizado, né? E aí você vai crescer e tal. E aí depois fica muito mais fácil. Porque você gerando emprego, você está gerando economia, negócios, fica muito mais fácil você ganhar mais. Agora, não existe só direitos como estão se pensando, até um assunto complicado, esse negócio da reforma previdenciária. Sim, eu queria até perguntar isso para você, já que a gente já está quase terminando o programa, e você tocou num assunto, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da reforma previdenciária. Né? Você vê, é um problema seríssimo, mas olha, gente, lamentavelmente nós chegamos ao que chegamos. Tá? Nós temos que pensar daqui para frente. O que nós temos que pensar? É na aposentadoria dos nossos filhos, dos nossos netos. Não adianta nós ficar pensando em nós, vamos resolver o nosso problema. Nós temos que resolver o nosso problema agora, de emprego, de investimento e tal, e também, logicamente, de aposentadoria. Mas não, o direito adquirido. Mas se o direito adquirido vai quebrar a Previdência, e aí lá na frente o meu filho, o meu neto não vai receber... Serão prejudicados? Por que não tem que fazer um sacrifício? Porque as centrais sindicais, inclusive, nessa reunião com o presidente, deixou isso muito claro, né? Quer dizer, eles querem que a reforma atinja só os novos que vão entrar no mercado, não é isso? É isso aí, essa é a proposta. E não faz muita diferença, então, a proposta para o governo em relação à crise econômica. Como é que você vai resolver 100 bilhões de déficit? E cada mês ele está crescendo. Então, nós temos que ter uma saída agora, isso é muito sério. Eu acho que o Michel Temer tem a oportunidade aí de passar para o país, organizar o país como o presidente Fernando Henrique Cardoso fez, e que pagou um preço muito alto com as privatizações, tirando aquelas empresas que eram peso. Nós estamos vendo o que aconteceu com a Petrobras. Lamentavelmente, não é cultural no povo brasileiro, no povo luso, né, essa mistura, né, do que é do Estado com o particular. O que fizeram com a Petrobras é o exemplo disso. Que não aconteceria, lógico, poderia acontecer na iniciativa privada também, né? Mas seria muito mais difícil. Por quê? Porque ela tem que estar fiscalizando, tem que dar lucro, tem que dar etc. Então eu acho que o mais importante nessa questão da Previdência é nós sermos realistas. Tá? Se nós não salvarmos a Previdência, então não vai ter aposentadoria no futuro.
eu penso o seguinte, eu não quero isso para o meu filho e não quero isso para o meu neto. Hermínio, para a gente finalizar, eu queria que você falasse aqui um pouco sobre essa... Nós já entramos indiretamente na questão do novo governo, né? E eu queria que você falasse aí, qual é a sua expectativa sobre esse novo governo, o que você tem... O seu setor, na verdade, tem percebido. Você já, por exemplo, sentiu se já teve aumentou um pouquinho a confiança que estava em zero, por exemplo, ou ainda não é momento para mensurar esse tipo de coisa? De sentimento? Não, sem dúvida. Aumentou muito a expectativa. Expectativa. Não é? Eu acho isso muito importante para quem quer investir. Não é? É lógico que tem alguns problemas políticos que a sociedade não entende, né? Eu que estou lá no Congresso direto, eu consigo enxergar isso. Certas pessoas que o termo coloca, tal. Porque numa democracia, passa pelo Congresso. Não adianta você querer apresentar um projeto, nós já vimos isso, se não for aprovado. Exatamente. Então você tem que passar por isso e aí há uma série de discussões, né? Tem interesse do país, interesse particular, interesse de partido. Mas o mais importante é que o presidente Temer encaminhe os projetos, não é? Visando salvar o país do futuro. Porque a situação ela é uma situação caótica. Caótica, então, não é um momento para você pensar aqui no partido, no grupo X, no grupo, né? Nada. Não é momento para isso. É você viabilizar essas propostas e colocar em prática. Então, eu espero que Deus o ilumine nessas propostas, não é? E que a gente possa aprovar isso para o país começar a tocar. E aí depois ele até mudar o ministério dele. Nós temos aí um problema seríssimo, né, nesse momento. Quer dizer, são muitos, né? Mas entre eles a questão da dívida pública brasileira, né? Que já fala assim, em números exorbitantes aí, né? Esse é um problema seríssimo. Que tem sido a grande preocupação, inclusive, do Ministério da Fazenda. Sem dúvida, esse é um problema seríssimo. A gente toca nesse assunto lá no Congresso. Eu até sugeri para o Laércio Oliveira, que é um deputado que a gente tem muita relação, que a gente discutisse, ele é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico hoje lá na Câmara, discutisse essa questão da dívida pública. E é um problema sério, porque envolve o sistema financeiro, não é? Mas não é possível mais nós pagarmos os juros que nós pagamos, tá? Né? Para 3 ou 4 instituições. Não é? Dizem aí que a situação é insustentável. A dívida pública brasileira é 1 trilhão. E o que acontece? Isso é juros em cima de juros e tal. Então está na hora de chamar esses que são instituições domésticas, vamos colocar assim, e negociar com elas, não é? Porque como essa dívida chegou a esse ponto? E cada vez que você vai, cada ano é mais 12% com esses juros. E aí você tira o investimento. Daqui a pouco está impagável. Então, fazer como os bancos fazem com o cidadão comum. Chama ele, você não está conseguindo pagar, então vamos negociar aqui. Exatamente. Como é que você vai fazer? Aliás, nesse ponto de vista, o governo Dilma foi de uma irresponsabilidade. Quando ela foi denunciada sobre o problema das pedaladas, tá? O que ela fez? Ela vai lá e me paga as pedaladas à vista, 70 bilhões. Quer dizer, esvaziou ainda mais o caixa. Para ela tentar se livrar do impeachment, ela acabou tirando dinheiro do caixa que já não tinha para pagar os bancos à vista. Então, qual seria o certo? O banco, vem cá, vamos negociar essa dívida, vou te pagar aí. Que ele faz com qualquer um, em 5 anos, 6 anos. Não, pagou 70 bilhões à vista. Então piorou muito a situação e melhorou muito a situação dos bancos, que são os maiores beneficiários da dívida pública brasileira. Ok. Hermínio, muito obrigada pela sua entrevista. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes aqui, porque especialmente sobre essa questão do setor de serviços, essa questão de terceirização, eu acho que a gente ainda pode falar mais 30 minutos sobre isso, não é verdade? É verdade. Foi uma alegria muito grande. Eu tenho um carinho muito grande pelo Sindipetro, até porque acompanhei a sua fundação. A fundação dele, né? Estive presente nesses momentos, presente efetivamente. E parabenizo realmente a diretor Genival e toda a diretoria, né, que eu conheço o Carlão, a Clara e tal, e que realmente fizeram desse sindicato, só para dizer, geraram ciúmes nos grandes sindicatos brasileiros. Pela organização do sindicato. Organização, né? pelo serviço em que presta. prol aí do associado e do trabalhador. Né? E é isso que nós precisamos mostrar para a sociedade, porque às vezes quando fala da terceirização, né, certas centrais aí,
fala que o trabalhador terceirizado não tem direito, não tem representatividade. É só vir conhecer aqui o Sindipres. É verdade. Só vir conhecer o Sindipres, você vai ver dos benefícios que o trabalhador terceirizado tem. Tá bom. Muito obrigada. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.